300 policiais militares enfrentam 400 agricultores sem terra na Praça da Matriz. Com um saldo de 72 feridos e um morto. Um policial militar degolado com um golpe de foice. A Brigada Militar encurrala os sem terra que fogem e são abrigados na prefeitura, governada pelo Partido dos Trabalhadores. Embora já tenhamos trazido essa matéria anteriormente, hoje nós vamos fazer uma conexão muito maior entre o MST e a sua presença na Venezuela. O que você acabou de ver foi um evento, um embate que ocorreu dia 8 de agosto de 1990 na Praça Matriz, em frente ao Palácio Piratini, no centro de Porto Alegre, onde tivemos 72 feridos e um policial degolado. Nós vamos trazer isso e muito mais no dia de hoje. Meu nome é Victor Mota, seja bem-vindo ao canal, não se esqueça de deixar o seu like e, claro, compartilhe e inscreva-se para que você receba todas as notificações das nossas programações que a gente vem trazendo no dia a dia. Então, vamos nessa. Mas antes de eu iniciar a nossa matéria, eu vou trazer aqui um giro de notícia rapidamente sobre alguns temas que estão em voga e que você realmente deve estar querendo saber. E eu vou trazer aqui um breve resumo e uma explicação rápida, tá? E muito concisa sobre alguns fatos. Nós vamos falar aqui sobre o cancelamento de treinamento das Forças Armadas Americanas com as Forças Armadas do Brasil. Vamos falar também sobre a oposição que assumiu agora, né, a presidência da CPMI, tá? Da crise do INSS, do escândalo do INSS. E eu vou falar também sobre o avião da CIA que pousou em Porto Alegre e foi rumo com destino a São Paulo. Nós vamos falar rapidamente aqui, olha. A tensão entre o Brasil e os Estados Unidos, rapidamente para que você saiba. Olha só, nós, não sei se você realmente está por dentro, mas tivemos agora, nas últimas semanas, a inclusão de adidos generais das Forças Armadas brasileiras indo residir na China. Isso é uma hipótese, tá? Fora os outros fatores políticos que nós estamos enfrentando, tá? Em relação ao desgoverno brasileiro, né? Em embate direto com os Estados Unidos. Então, provavelmente é um conjunto de coisas, mas essa questão da China, tá? Ela é um fator muito relevante que eu acho que deve ser levado em consideração. Eu tenho visto matérias falando a respeito, mas poucas pessoas falando sobre esta questão que envolve generais, tá? Residindo na China. Isso nunca ocorreu na história anteriormente. Havia uma exclusividade do Brasil com os Estados Unidos desde a década de 50 e agora nós estamos com esses generais alta patente comadidos na China. Então, se eu fosse Estados Unidos, obviamente não ia querer saber de colocar, né, as minhas forças armadas para treinar e para também passar informações que são importantíssimas e relevantes e que podem ser transferidas para o governo comunista chinês de Xi Jinping. E, obviamente, isso é uma questão, acho que meio que lógica, né? Lógica, vamos falar assim, é bem lógico isso. Então, essa questão, então, já para que vocês saibam que foi cancelado de fato, tá? Os treinamentos. A outra questão, tivemos a oposição, tá? Uma vitória da direita com a presidência, tá? Na CPMI de Carlos Viana. Carlos Viana é um ex-procurador, tem expertise, tá, nessas questões relacionadas ao direito, à justiça, à investigação, e ele está hoje como relator e o governo perdeu, comeu barriga. O governo é um governo analógico, a gente sabe.
extremamente atrasado, não consegue colocar suas pautas à frente, não consegue resolver questões básicas no nosso país e perdeu, tá? Esta disputa, inclusive estão jogando na conta de Alcolumbre, que Alcolumbre e Hugo Mota perderam. Não, na verdade eles são aliados ao governo, a gente sabe que eles estão ali, né, em conluio com o governo, com o desgoverno, e obviamente o desgoverno perdeu para a direita. Uma vitória para que a gente possa aí deslumbrar o que está de fato por trás disso tudo, sindicato, associações que estão retirando, roubando dinheiro dos velhinhos, dos aposentados e pensionistas do nosso país. Lembrando que também isso não caiu ainda, mas temos aí o seguro dos pescadores, aquele seguro, me esqueci o nome agora, seguro alguma coisa, eu vou lembrar o nome, é muita coisa pra gente lembrar. E esse seguro, ele tem se equiparado, tá, ao INSS, sendo que já foram aí desviados mais de 6,3 bilhões. Então está numa casa muito próxima ao escândalo do INSS. Então isso é uma outra questão que deve entrar em pauta logo, porque é um outro escândalo, mas está por debaixo do tapete. Ainda já saiu matéria, mas se você assiste no meu canal, você viu que tem uma matéria falando só sobre isso. Eu esqueci o nome do seguro, meu Deus. Mas você me desculpe, mas é muita coisa, muita informação pra gente lembrar. O avião do governo dos Estados Unidos causa mistério em aeroportos brasileiros. Isso aqui foi um negócio que causou um burburinho danado. Todo mundo ficou criando várias hipóteses. Esse avião é da CIA, tá? Realmente é um 757, um Boeing 757. Esteve em Porto Alegre. Ele pousou, tá, no dia 19 e ele esteve no aeroporto Salgado Filho, com destino a São Paulo, aeroporto de Guarulhos. As autoridades não informaram ainda o motivo, tá, da presença desta aeronave que transporta militares e agentes secretos no Brasil, em território nacional. Não explicaram. Até agora nós não sabemos de fato o que foi, mas para que eles estivessem em território, estivessem sobrevoando aqui em território nacional, realmente eles tiveram autorização, tá? Isso aí não há que se falar em criar conspirações. Eles tiveram autorização, tá? Senão eles não teriam entrado no território, não teriam. E aí alguns falam: Vitor, mas será que eles não poderiam ser interceptados no ar? Com a falta de combustível que a FAB está, talvez nem isso a gente poderia fazer mais, né? Mas, de fato, eles tiveram autorização, tá? Essas são as informações. Então, somente para que você fique por dentro rapidamente do que aconteceu, o que foi mais em voga, e a gente traga para você essas informações para que a gente entre agora na nossa matéria aqui. Vamos lá. Como você pode perceber, nós tivemos aí, tá, o cabo da PM Valdeci Abreu Lopes, que foi assassinado com uma foice por um integrante do MST na tentativa de invasão do Palácio de Piratini em Porto Alegre, tá? Então você veja bem como o MST ele age de forma agressiva desde a sua fundação. O MST, tá? Ele tem uma característica, eu vou trazer aqui para você. Aqui foi no dia do embate, no dia 8 de agosto de 1990. O MST tem uma característica, tá, que é emblemática, que é de uma força, como se fosse uma força paramilitar, tá? Mas com facas e foices e facões. E com isso, tá? Nada mais, nada menos, tivemos Luiz Inácio Lula da Silva fazendo uma ameaça em uma época, em 2015, dizendo que convocaria o exército, tá? Convocaria o exército de João Pedro Stede, que é hoje o diretor nacional do MST, dizendo que convocaria esse exército para ir às ruas. Vejam só comigo aqui.
Eu quero paz e democracia. Mas se eles não querem, nós sabemos brigar também. Sobretudo quando o João Pedro Estélio colocar o exército dele do nosso lado. Um abraço, gente, e parabéns a você. Você notou, então, por que nós denominamos aquela palavra milícia de Luiz Inácio Lula da Silva? Pois ele, na época dos fatos, você pode ver comprovadamente que ele falou que convocaria o exército, tá? O exército do MST para ir às ruas. Isso foi devido àquela questão onde a Dilma estava para sofrer impeachment e ele muito ali brabo, querendo mostrar sua força, usando da sua milícia, tá? Para ir às ruas, combater a população, combater a oposição, enfim. A gente não sabe o que se passa na cabeça desse indivíduo, mas fica claro que o MST, ele tem, tá? Ali você vê que ele não consegue esconder, na verdade, o que está no seu subconsciente, que é um exército, tá? E este exército hoje encontra-se na Venezuela, tá? Inclusive, será utilizado pelo Nicolás Maduro para fazer, tá? Frente ao embate às tropas dos Estados Unidos que encontram-se na região. Vejam só aqui, tá? O que Nicolás Maduro fala e que comprova exatamente o que eu estou te dizendo. Milicias territoriales activadas. Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4.500.000 milicianos, Amelias, de todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas. Y además seguir avanzando en el plan de activación de las milicias campesinas con la nueva Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora y de las milicias obreras con los cuerpos de combatientes obreros en todas las fábricas y centros de trabajo del país. Paz, tranquilidad, soberanía garantizada. Agora veja aqui comigo. Surgimos, essa frase é de João Pedro Stedley. Ele é o diretor nacional do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, tá? Você tá rindo aí, né? Trabalhadores, né? Tá certo. Vamos lá. Surgimos como uma união de camponeses brasileiros que desejavam a reforma agrária. Camponeses, são esses camponeses, tá? Que hoje encontram-se na Venezuela, que serão utilizados por Nicolás Maduro. Eu tava vendo os comentários do vídeo passado, eu tava morrendo de rir. Cada comentário melhor que o outro. Mas eu não posso trazer aqui até para não colocar certas pessoas em uma situação delicada, que eu sei, e também eu não posso, né, também soltar aqui, mas enfim. Agradeço a todos vocês o carinho imenso que vocês tiveram comentando, compartilhando, se inscrevendo. Aqueles que são novos no canal, seja muito bem-vindo, tá? Fiquei muito feliz com a sua presença. Então, vejam bem aqui comigo. Olha só, o MST, essa frase até lembra alguém, tá? O MST, ele nasceu em 1970, ele se oficializou de fato ali em 1984. E aqui, olha, foi uma das primeiras reuniões onde estava escrito ali, ó: terra não se ganha, se conquista. Ou melhor, né? Se nós formos colocar o pé da letra, é terra não se ganha, se toma. E essa frase lembra muito alguém, né? Acho que você deve estar lembrando aí do Barroso, né? Falando que eleição não se ganha, se toma. Mais ou menos por esse caminho aí. E eles, o MST, ele tem um princípio que muitos não conhecem, esse princípio. E por isso que eu achei importante trazer maior informação sobre o que é de fato o MST, para que você entenda, tá, as conexões das quais eu faço e para que você veja o alinhamento do MST em, né, estar hoje presente em território venezuelano, ganhando aí, olha, ganhando nada mais, nada menos, vou trazer aqui para você, ó,
180 mil hectares, tá? De Nicolás Maduro. Olhem bem aqui, tá? Isso aqui foi um acordo entre o Brasil, de Luiz Inácio Lula da Silva, e Venezuela, tá? O estado criminoso narcotraficante que fizeram esse acordo, e aí venezuelanos foram até Venezuela. Há indicativos, tá? Há indicativos de que eles estão realizando treinamento militar, tá bom? Há indicativos, pois Nicolás Maduro indica-os como milicianos que irão combater. E acho muito bom que eles vão, que possam ir mais e levem mais, né? Eu não tô achando ruim, não. Pra falar a verdade, parando pra pensar bem, é até bom. Manda todo mundo pra lá, pra essa guerra. Eu quero é ver, tá? Eu quero ver o parquinho pegar fogo. Essa é a verdade. E olha só, falando, tá? Em alinhamento, eu quero te mostrar isso aqui, olha. Agora você vai começar a entender melhor, tá? Sobre o que é o MST. Vamos lá. Veja bem aqui, ó. Pronto. Manifesto Comunista nos inspira a pensar nossa realidade e transformá-la. Agora, o que você vai ficar mais ainda de cara é com isso aqui. Vamos lá. Manifesto Comunista nos inspira a pensar nossa realidade e transformá-la. Em 1848 foi lançado na Alemanha um pequeno panfleto de não mais que 30 páginas que entraria para a história da humanidade, o Manifesto do Partido Comunista. Lembrando que esta página aqui é a página de web do próprio MST, tá bom? Aí está aqui, olha, do dia 19 de fevereiro de 2021. Aqui estão alguns livretos do Manifesto Comunista, tá? Que eles tanto idolatram. Bem, aí eles estão aqui dizendo: no dia 21 de fevereiro, diversas editoras de esquerda, movimentos populares, partidos políticos, sindicatos e militantes no mundo todo comemoravam o Dia do Livro Vermelho. Nesse dia, em 1848, foi lançado na Alemanha um pequeno panfleto de nada mais de 30 páginas que entraria para a história da humanidade, o Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx, Friedrich Engels, para manter vivo esse legado e a tradição do movimento de luta contra o capital. Propomos, nesse dia, nos organizemos para ler e refletir sobre o significado e a atualidade do manifesto para a nossa realidade. Aí tem uma parte aqui que eu separei para você ler aqui comigo, aqui ó. Pronto, deixei separada. Lembremos da formulação de Lenin, que sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário. De Rosa, de que o protagonismo das massas é fundamental para a revolução, dos aprendizados de Fidel Castro como povo cubano, da estratégia e tática política desenvolvida por Mao Tse-tung, que é Mao Zedong também, Mao Tse-tung, a partir da realidade chinesa e as formulações de Che Guevara sobre o homem e a mulher nova, o papel do imperialismo e do colonialismo, também formulados por Roosevelt, pensando o Vietnã, por Amilcar Cabral, nas lutas de libertação de Cabo Verde e de Guiné-Bissau. A análise de Florestan Fernandes sobre o caráter autocrático da burguesia brasileira e a necessidade da instrução e organização do povo para a revolução. O que você entendeu? Primeiro, eles chamam a direita de fascista, de nazista, de tudo. Mas eles estão aqui enaltecendo, tá? Um livro lançado na Alemanha nazista que apoiava o comunismo, obviamente, mas tinha aquela pitada de nacionalismo, que foi assim que surgiu, que Hitler, tá, fundou o Partido Nazista. Havia essa junção de nacionalismo junto com o comunismo. E Hitler, não sei se você sabe, mas foi ele que desenhou a suástica. Ele era um grande artista. Antes de se tornar, inclusive, quem ele era, ele vendia... ele era uma pessoa
pobre, né? Que vendia pinturas, pintava as pessoas na rua, tá? Ia de bar em bar, era humilhado, enfim. Um dia eu trago a história de Hitler aqui completa, que é uma história fantástica, tá? Uma história fantástica, mas, tá? Que teve aí seu desfecho desastroso para toda a humanidade. Mas é uma história rica em informações. É isso que eu quero dizer. Mas estamos aqui diante de um manifesto enaltecido pelo MST que pretende e tem a intenção, como foi na marcha dos 5.000, onde 5.000 manifestantes do movimento do Sem Terra caminharam para Brasília. Dizem que eles iriam tomar o poder para implementar o socialismo / comunismo. Não obstante, tivemos mais 25.000 em diversas capitais, movimentos e manifestações que se espalharam por todo o Brasil. Então, daqui você já começa a ter a noção do que é o movimento, que não é somente um movimento agrário. É um movimento que procura implementar o socialismo no país, apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva, pelo Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, pessoal, não é um partido, ele é apenas uma capa, é uma embalagem. Ele é uma formulação do que havia do Partido Comunista original. E ele foi um laboratório justamente criando-se essa ideia de democracia, ideia de adequação ao Ocidente, ao sistema ocidental, para poder implementar aos poucos a sua própria ideologia. Com isso, agora você começa a entender quem é o MST, por que ele tem essa ligação tão forte com Lula e por que tantas autoridades da esquerda, parlamentares, como Luiz Inácio Lula da Silva, como eu acabei de falar, estão tão atrelados ao movimento do Sem Terra. Pois eles se passam por um movimento que são camponeses, coitados que precisam de terras, mas que assim eles tomam, que não é deles, invadem, destroem, inclusive agridem e matam, como nós vimos. Tivemos um caso grave também em 2017, em um conflito em Brasília, vou te trazer aqui, onde um policial saiu com o crânio fraturado. E diversos ministérios queimados, apedrejados. E o mais impressionante de tudo, foram chamados de manifestantes. Somente de manifestantes. Veja comigo essa matéria. Boa noite a todos. Os casos mais graves de depredação, pelas informações que nós temos até agora, ocorreram nos Ministérios do Planejamento e da Agricultura. Nesses locais, os manifestantes atearam fogo no prédio. Eles quebraram as vidraças do Ministério da Agricultura, que são essas fotos que vocês veem agora, conseguiram invadi-lo e atearam fogo em vários locais. As chamas destruíram, por exemplo, parte do auditório do Ministério. As fotos foram divulgadas por servidores da pasta que estavam no prédio. A tropa de choque foi acionada e o local foi esvaziado. Os manifestantes também atearam fogo em outros pontos da esplanada, como paradas de ônibus e lixeiras. Destruíram telefones públicos. A fumaça tomou conta da esplanada dos ministérios. A tensão ocorreu agora à tarde, mas o ato foi programado desde cedo. Integrantes de centrais sindicais começaram a chegar no início da manhã na esplanada dos ministérios. A polícia recolheu facas, paus, pedras e outros objetos proibidos com manifestantes
motoristas que vinham de Goiânia e de Belém do Pará. A abordagem ocorreu numa das rodovias de acesso a Brasília. Os sindicalistas protestaram contra as reformas da Previdência e Trabalhista. Também pediram a saída do presidente Michel Temer e eleições diretas no país. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, 35 mil pessoas participaram do ato. Cerca de 1.500 profissionais das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros integraram o esquema de segurança. Rosiane. Olha, Daniele Popov, e ainda em relação a essas manifestações, a gente teve informações de servidores, alguns colegas, né, de trabalho que trabalham aqui na esplanada dos ministérios. Houve, por exemplo, esses casos de depredação em outras pastas, aqui em outros prédios da esplanada. No caso, por exemplo, do Ministério da Cultura, no Ministério do Planejamento, na Cultura e no Planejamento, também no Ministério de Minas e Energia, eles chegaram a tirar móveis lá de dentro, cadeiras, quebrar, tiraram documentos de ministérios justamente para jogar fora e atear fogo, gerando ainda mais tumulto em toda a esplanada dos ministérios. O clima... Agora, a pergunta que fica: era dia de semana, eles impediram o funcionamento da máquina pública? De fato, bem diferente do dia 8/1, que foi no domingo, tá? Estavam armados, quebraram diversos ministérios e foram chamados de manifestantes. E outra, não foram chamados de golpistas. Agora vejam a diferença nessa outra matéria. Boa noite. Boa noite. A democracia brasileira busca os responsáveis pelo terrorismo na Praça dos Três Poderes. Quem estimulou os vândalos a depredar o patrimônio público para gerar o caos? Quem pagou a viagem de milhares de golpistas até o coração da capital? O ministro da Justiça, Flávio Dino, diz que já identificou financiadores em 10 estados. E cerca de 1.500 pessoas estão presas em Brasília. Acampamentos de bolsonaristas golpistas são desmontados em todo o país por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A vice-governadora Celina Leão assume o poder no Distrito Federal com o afastamento de Ibanez Rocha por omissão. Terroristas, golpistas, quem pagou a ida destes milhares, né, de golpistas para Brasília? A narrativa, ela é totalmente inversa. Ela é totalmente ao contrário do que nós vimos na matéria anterior. Ou seja, o golpe foi dado, mas não foram pelos bolsonaristas. E nós sabemos muito bem disso, pois as situações foram muito adversas. O dia de funcionamento da máquina pública era em um domingo, não haviam servidores, não havia nada que pudesse atrapalhar o andamento dos trabalhos do governo, como foi no caso dos sem-terras, que estavam armados com facas, facões, entre outros equipamentos, coquetel molotov, e que causaram uma tremenda de uma balbúrdia, ferindo gravemente um policial que estava trabalhando para evitar todo aquele apedrejamento na capital federal. MST vai indicar membros para compor o governo Lula. Se isso aqui para você não for um escárnio, tá? Eu não tenho palavras para descrever. Pois o MST, ele hoje está incluso no governo, como nós podemos ver. Sâmia Bonfim, com um bonezinho do MST, entre outros parlamentares da esquerda. Na CPI do MST, onde denúncias gravíssimas foram relatadas pela senhora Vanusa, e eu vou trazer para vocês já já essas denúncias, estavam todos eles lá com os bonezinhos do MST. Então nós estamos com o MST
fazendo parte da cúpula do governo, tá? E mais, outro dado importantíssimo que eu tenho para trazer para vocês aqui é que as invasões do MST sob o governo de Lula, tá? No primeiro ano, acho que talvez no primeiro semestre, alguma coisa assim, se igualaram os registrados em 4 anos de governo do Bolsonaro. Vejam um gráfico aqui comigo como se deu a invasão nestes governos, tá? Olha só a diferença que nós temos aqui, tá? No governo de Luiz Inácio Lula da Silva, de 2005, 2007, tá? Altíssimo aqui os valores, tá? E o gráfico ele vem caindo, tá? Chegando aqui no Temer diminuiu bastante, chegou aqui no Bolsonaro, já estava bem baixo. Quando veio o governo Lula, ele começa a subir novamente. Ou seja, esse governo ele favorece o MST? É uma pergunta. Eu já sei a resposta, você também deve saber a resposta, eu tenho certeza disso. Mas a gente não para por aqui, tá? Não paramos por aqui. Temos mais para trazer aqui para você no dia de hoje. Mas antes de eu trazer aqui a próxima matéria, eu vou pedir para você, tá? Que se você estiver gostando da matéria, estiver recebendo informações relevantes, deixe o seu like aqui, compartilhe, inscreva-se no canal, aproveita que você está agora aí com o dedo apontado para a tela do seu celular, inscreva-se no canal, é importante para o nosso trabalho, para que a gente possa levar mais informações para mais pessoas. Essa matéria do dia de hoje, ela está vindo só para corroborar com a matéria anterior que eu trouxe e mostra aqui um cenário completo, tá? Quem é o MST? De onde ele surgiu? Qual é seu modus operandi? Como ele vem agindo? Como o governo Lula vem patrocinando esse movimento? Como vem incluindo ele na cúpula do governo? E hoje está em território venezuelano, sendo mais um dos camponeses que irão para a frente da batalha entre Venezuela e Estados Unidos. É isso mesmo que você escutou. E eu trago para você, não posso deixar de esquecer, isso aqui foi inclusive um tema emblemático, tá? Onde tivemos aí um embate que ficou para a história. Talvez você recorde apenas de eu falar o nome, mas eu vou trazer para você aqui agora. Bom, você deve se lembrar do massacre do Eldorado dos Carajás. Talvez o nome você se lembre, você não lembre o que de fato ocorreu. E eu vou trazer aqui para poder fazer aqui uma pequena lembrança, tá? Dar uma luz à sua memória. Isso ocorreu, tá? Esse embate entre o movimento do Sem Terra contra policiais ocorreu há 25 anos atrás. E o que ocorreu? Eles estiveram ali, tivemos 19 integrantes do movimento mortos pela polícia, mas eles partiram para cima da polícia, a polícia já lembrando da década de 90, daquele policial que foi morto, né? Foi degolado, eles não demoraram a agir. E vejam só o que ocorreu. 2 horas de conflito que deixaram marcas para o resto da vida. Trabalhadores rurais com foices e facões tentavam impedir a ação da polícia militar. 155 homens da Força Tática tentavam liberar a rodovia PA 150, conhecida como Curva do S. Agora olha que absurdo. Eles partiram para cima dos policiais com facões e foices. Os policiais, em legítima defesa, meteram bala. E ainda assim, tá? Tivemos o julgamento. No primeiro momento, foi ganho de causa para os policiais. Depois anularam tudo. Olha bem. Vê se você faz uma comparação dos fatos atuais. Anularam tudo. Jogaram fora as investigações. Fizeram um novo julgamento e condenaram 2 policiais. Um deles foi condenado a 258 anos. Brincadeira? Ele veio falecer ainda na prisão.
esse policial militar. Agora eles foram para cima dos policiais que estavam impedindo que eles dessem continuidade aos atos de invasão, aos atos de fechar rodovia, aos atos que eram, de fato, ali, atribuição dos policiais de impedir que eles causassem ali, tá, maiores transtornos. E eles partiram para cima dos policiais e mesmo assim os policiais foram presos, mesmo após o ganho de causa. E aí essa velha podre mídia, como sempre, passou a mão na cabeça dos invasores. Agora, o que a gente não pode esquecer foram os relatos de Dona Vanusa Souza, que mesmo após ter feito todas as denúncias, ela ainda foi processada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terras por calúnia, difamação. É isso mesmo. Vejam só o relato dela e as denúncias das quais ela fez na CPI, audiência pública que ocorreu, onde ela declara e relata o que ela vivenciou sendo uma integrante do movimento dos Sem Terras. Estou aqui para dizer que esse movimento no extremo sul da Bahia age criminalmente quando alguém diz não para eles. Eu, Valmir, eu carreguei água na gaviota, 60 litros de água para fazer a casa, que você me deu lote na mão. Você me deu o papel que era meu lote. Agora vamos para... Eu separei aqui, vamos para a outra parte aqui, onde ela faz outro relato. Senhores ministros da Justiça, senhor presidente, ou nós temos um país de gente ou nós temos um país de animal irracional. Nós temos que tomar rédea das nossas vidas. Não podemos viver coagido, feito bicho, no mato, usado como mão de obra escrava, massa de manobra, moeda de troca, escudo humano. Precisamos de socorro. Esse era o socorro que nós tínhamos pedido lá atrás, que os senhores fizeram o favor de tirar daqui a Força Nacional. Eu fui uma das pessoas que pediu a Força Nacional para poupar a vida. Eu posso não morrer agora, mas eu estou toda machucada, toda chutada, toda hematomada por dentro. Eu quero saber se nesse país tem justiça, porque não adianta pedir para o governador que nós pedimos, ele disse que nada ia nos acontecer. E olha só o que está acontecendo hoje. Eu tenho uma roupa no corpo, não tenho direito de voltar para casa, meus filhos maltratados, minha filha de 8 anos, viu? Quase que violentada. Que país é esse? Que país é esse? Eu estou perguntando que país é esse? Que justiça tem nesse país? Aonde está o senhor Supremo que solta os ricos, que solta os grandão e oprime os pobres? Cadê? Que país é esse? Até quando nós vamos pagar pela vida? Nós somos enganados. Nós era MST, nós era PT, bem na verdade, mas nós era enganados. Nós não sabíamos quem era realmente eles. Quando nós tomamos conhecimento, não tivemos o direito de ir e voltar. Quase fui morta, estou ameaçada de morte. Eu quero ver o que é que meu país vai fazer. Eu sou brasileira e tenho orgulho de ser brasileira. E eu vou lutar pelo meu pedaço de terra, do mesmo jeito que esses bandidos estão lutando pelo dinheiro no bolso deles. Que eles não lutam pelo pedaço de terra, que eles lutam pelo dinheiro no bolso deles, na manga de aluguel que está lá.
Está lá 60 e tantas hectares alugadas. Entra 40 mil por mês lá no meu assentamento. Que eu batendo inchada e chamo levando o nome de preguiçosa por causa deles. Eu quero justiça. Eu vou voltar para minha casa e eu quero justiça. É emocionante ver e é triste ao mesmo tempo saber que muitas pessoas vivem como Dona Vanusa, sendo enganadas, onde na verdade o que está por trás de tudo é uma ideologia, é o poder, é a tentativa de trazer à luz o que já foi decretado como um fracasso, que é o socialismo, é o comunismo, onde liberdades são cerceadas, onde o povo é tratado, como ela bem disse, como animal, onde a justiça torna-se seletiva e trata de forma muito diferente os seus aliados. Isso a gente está vendo, inclusive neste momento, onde o poder, ele é o símbolo da vontade destes que tentam usurpar a democracia, usurpar a oposição, destruir com seus oponentes, aprisioná-los, inclusive matá-los. Como vimos, Jair Messias Bolsonaro, por um milagre, está vivo nos dias de hoje. Miguel Uribe não resistiu. Donald Trump foi por um triz. E assim vem agindo esta ideologia macabra, não somente no Brasil, mas pelo mundo. E falando em ideologia, talvez você fique agora surpreso com o que eu vou te trazer. As atribuições deste movimento, elas começam a ir mais além e também a atribuir cada vez mais, né, as ideologias identitárias, ideologias de gênero. Por exemplo, como você vê nessa imagem aqui. LGBT sem terra, o amor faz a revolução. Eles aqui tratando, né, sobre as questões homoafetivas. E também, eu não sei se eles chegaram no ponto da língua neutra, mas já encontram-se atribuindo às suas ideologias o que a gente vê na esquerda. Então, tudo que nós vimos até agora com a matéria que eu trouxe anteriormente só comprovam o perigo que torna-se um movimento deste nas mãos de alguns. Ainda mais sabendo que possivelmente, provavelmente por estar em território venezuelano, irão ter treinamento militar. Técnicas, expertise que poderiam ser depois compartilhadas com aqueles que estão em território brasileiro. Isso é motivo de preocupação, sim, pois no passado vimos que eles atuam de forma extremamente violenta. Mas as narrativas, elas tentam fazer com que um dia, um domingo e uma baderna seja superlativo ao que eles fizeram em um dia de semana, impedindo o trabalho da máquina pública, o funcionamento da máquina pública e também ferindo com armas
policiais e quem passasse pela frente. É disso que nós estamos falando. E o governo venezuelano, ele possui uma TV estatal, ele possui uma mídia estatal, tipo a que a gente possui aqui. Só que aqui é velado. A gente sabe qual que é aqui. Mike Pence fez o seu relato sobre a USAID. E quem era esta mídia estatal do Brasil? Paga com dinheiro da USAID para fortalecer este regime, podemos chamar assim de regime, ou desgoverno, ou o desfavorecimento e o prejuízo que trouxe as eleições de 2022. Mas temos, tá, uma mídia estatal que ela funciona ao ar livre e com toda a sua liberdade ou todo o seu aprisionamento, mas para poder passar pano e fazer com que a população acredite que está tudo bem. Inclusive, eles relataram que o Brasil está sofrendo tarifações dos Estados Unidos, mas não deram os reais motivos. Vejam comigo esta matéria. No hay ganadores en las guerras arancelarias. Somos un país pacífico, sin enemigos. Creemos en el multilateralismo y en la cooperación entre las naciones. Pero que nadie lo olvide. Brasil tiene un solo dueño, el pueblo brasileño. En Impacto Económico y en nuestro espacio análisis estaremos abordando cómo en medio de una creciente arremetida contra el gobierno e instituciones brasileñas, el presidente de Estados Unidos impone a Brasil un arancel del 50%, una medida que afecta a sectores estratégicos de la economía del gigante sudamericano, como lo son el acero, los productos agrícolas y minerales, entre algunos otros. Sin duda, los aranceles del 50% a las exportaciones brasileñas han generado descontento en la ciudadanía, por lo que se congregaron en días recientes en Sao Paulo frente al consulado de Estados Unidos para protestar en contra de esa medida. Esto ha generado indignación generalizada en el país sudamericano, me refiero a los aranceles, en donde muchos consideran las acciones de Trump como una injerencia directa en la política interna de Brasil. Según el Ministerio de Desarrollo de Brasil, casi el 36% de las exportaciones del país a Estados Unidos siguen afectadas por los nuevos aranceles. Eles falam tudo, mas não dizem nada. E os verdadeiros motivos a gente sabe. É uma justiça seletiva impedindo que as eleições de 2026 possam ocorrer de forma natural, que as eleições possam ocorrer com verdadeiros oponentes. E hoje nós estamos com o Jair Messias Bolsonaro preso por uma decisão sem provas, atribuídas e basiladas por delação, controvérsia, diga-se de passagem, e os embates que parecem ser propositais de Luiz Inácio Lula da Silva contra Donald Trump. Alguns já dizem que esta é a melhor maneira de você poder estabelecer seu regime. É afastando a grande potência, como a Venezuela fez, como Cuba fez, entre outras nações que se tornaram regimes ditatoriais, como nós estamos nos tornando. Ontem eu escutei
um discurso do Ibanez Rocha falando sobre que nós vivemos em uma meia democracia com pitadas do judiciário. A verdade é que nós estamos vivenciando a juristocracia no país. E os embates, eles parecem que não vão ter fim enquanto todos os ministros forem magnetizados. E eles estão acreditando que os bancos, as instituições financeiras vão preferir perder o braço do que perder a mão. Mas elas vão preferir perder a mão do que o braço. O que eu quero dizer com isso? Elas não vão deixar de atuar nos Estados Unidos, nem na União Europeia, para poder ter seus ilustríssimos ministros como clientes. Isso é algo hilário e completamente irracional os ministros acharem que essa será, tá, a saída para tudo que eles estão hoje sofrendo pelas suas ações, que são reflexo apenas do que eles vêm causando ao nosso país e automaticamente gerando uma insegurança e um risco, tornando-se uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Bom, se você gostou da matéria do dia de hoje, eu vou pedir para que você deixe aqui seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Tivemos aqui hoje um deslumbre do que realmente é o MST, mais do que um movimento, uma causa ideológica apoiada no marxismo, em Friedrich Engels, em Mao Tse-tung e no Manifesto Comunista da Alemanha nazista. É isso que representa este movimento. E isso foi provado, inclusive utilizando-se do próprio website deles para te mostrar o que eles são e a conexão com a cúpula do governo e com Luiz Inácio Lula da Silva. Eu agradeço sua presença até aqui e nos vemos em breve. Tchau, tchau.